fui num cemitério agora há pouco tempo. Eu tô louco pra escrever um livro sobre padres exorcistas. E Inclusive eu fui. tem no Brasil, né? Padre exorcista que Tem. lutava com o demônio igual o Padre Pio. Igualzinho. É o Padre Donizete, né? O padre Donizete era um incrível. Esse é o padre Stefanello, fica num distrito de Cordeirópolis. Trazer ele aqui. Não, ele já foi. Ele já morreu. foi. Esse tava, Quanto tempo? não, ele morreu. Ele é A gente trouxe aquele de Portugal, né? Também. o Duarte Isso, Lara, né? Isso. E ele morreu quando? Não, ele morreu bem no começo, no meio do século, na verdade. Tá. Pensei que você tá falando de atuais agora. Eles morreram tudo mais ou menos na mesma época. O padre Donizete. O padre Donizete é muito louco a história também. O padre Donizete era um padre meio incrível. Quem era coroinha do padre Donizete era o Joelmir Betting. Ah, para! Era coroinha. O homem maior credibilidade do jornalismo, né? Por anos e anos. O Padre Donizete das meninas que escalavam a parede. Esse é o Stefanello. Esse é o que eu falei. Esses padres tinham que ser treinados lá na Itália ou não? Donizete era brasileiro. O padre Stefanello era italiano. Era um padre Mas scalabrino. o brasileiro era treinado. Ele tinha que ter um. Ele tinha que ter o aval do Vaticano pra ser exorcista, né? Tem. Na verdade, tem uma ordem que eu esqueci o nome da ordem dos exorcistas, que antigamente eles tinham mais discricionariedade para poder fazer eles avisavam o bispo e tava tudo certo. Entendi. Hoje tem um ritual. Acabaram, acho que foi o Pio X, acabou com a ordem dos exorcistas. E aí hoje você tem práticas, ensinos, né? Os caras que vão treinar mesmo para. Mas o padre Donizete, que era esse que o Joelmir Betting foi coroinha, e era um cara que testemunhou muita coisa. Ele falou que numa ocasião, um domingo de Páscoa, o padre Donizete fez um leilão de gado numa cidade para arrecadar dinheiro para a paróquia de Tambaú e ministrou a missa de Páscoa no mesmo horário. Então, meio-dia ele estava em Tambaú. Não, mesmo horário, mesmo dia, no mesmo momento em tudo. Ele conta isso, tem uma entrevista dele pro Milton Neves que ele fala, porque é um cara super sério, todo cheio de credibilidade, e ele prestava esse testemunho dele sem nenhuma reserva, assim, era impressionante. O padre Donizete teve uma ocasião que tava chovendo muito e era dia de Nossa Senhora, e eles tinham acabado de arrumar a imagem de Nossa Senhora, os fiéis, o pessoal da paróquia e tal. E os caras falaram, pô, padre, vamos esperar parar de chover pra gente fazer a procissão. Ele falou, de jeito nenhum. É agora. Com chuva mesmo, agora. de açúcar. Não, calma. Vamos agora. Esse é o quê? Esse é o padre Donizete. Ó, o padre Donizete. E o padre Donizete, o que fazia? Eles saíram em procissão só onde eles estavam passando não chovia. A imagem voltou. Cara, é a história de... É a fé. É a fé. É aquele acreditar. Ele fazia... Era impressionante. O padre Stefanello, não. O padre Stefanello, ele era um exorcista, esse que a gente falou. E essa história que o Dani falou é muito louca. Porque ele fazia os exorcismos, as bênçãos, que eram super famosas, na igreja do Cascalho. Na igreja desse distrito. E todo mundo ia assistir. Vinha gente de Araras, Cordeirópolis ali perto de Araras, Rio Claro, Limeira. E a galera ia assistir. E teve uma ocasião de duas meninas de Araras, duas irmãs, que estavam cada uma com 7 demônios. Possuidíssimas. E ele começou lá o ritual. As meninas subiram na escada, puta correria, né? Todo mundo saiu correndo. Elas subiram na escada, subiram na parede. As duas subiram nas paredes, igual o filme. Escalando, igual o filme. Correria. E ele descia porrada. Porque quando o negócio apertava, a bênção não funcionava, ele descia porrada no capeta e... O Marcelo Rossi tá treinando pra isso, né? Agora pra tirar a porrada. Prejuízo, né? Porque o padre Stefanello era velhinho, o padre Marcelo... Não, o Marcelo Rossi só bate na porta e o demônio falou... Com licença, tô indo embora. Vamos conversar? Se for conversa, até... Mas tem várias histórias, né, de padres, você contou essa história da bilocação, de padres que estão em 2 lugares ao mesmo tempo, e a igreja católica meio que bate o martelo mesmo falando, não... isso acontecia. Nessa minha viagem que eu fui pra Itália, eu passei pra ver pra mim, ele... É ruim falar que é o maior de todos, mas porque a história é mais conhecida, mas é o Padre Pio, né? Que é um dos que lutava fisicamente com o demônio. Porque da última vez que eu vim, eu lembro que eu falei do Padre Pio, mas eu tava com a viagem marcada e não tinha ido. Só que quando a gente vai... né, que a gente vai no santuário, né, do Padre Pio, e tem até, inclusive, eu trouxe algumas fotos pra gente ver...
quando a gente vai no santuário do Padre Pio e a gente vê toda a trajetória de vida dele, mais o corpo dele que tá lá, é uma coisa que você... nessa foto... Onde é isso? Então, é San Giovanni Rotondo, é uma cidadezinha do interior da Itália. Então, de Roma, dá umas 4 horas para lá. Então, primeiro eu fui para Assis para ver o Carlo Acutis, que é a mesma terra de São Francisco de Assis. E aí, mais 4 horas para frente, vai para San Giovanni Rotondo. E lá tem todo um santuário ali dentro daquela esquife de vidro, é o Padre Pio. O corpo dele ficou sepultado durante 40 anos, cara. 40 anos. E aí, eu contratei uma guia, né, pra me mostrar todos os pontos. E ela falou pra mim o seguinte: ela falou, Daniel, o Padre Pio, ele não foi preparado com nada quando foi ser sepultado. Então, assim, o corpo dele, quando foi exumado, depois de 40 anos, ele morreu em 1968 e seu corpo foi exumado, agora eu não vou lembrar se é 2008 ou 2018, mas eu acho que é 2008 ou 2018. Foram 40 anos. Ele tá ótimo. E aí, o que acontece? Ele ficou 40 anos sepultado e quando foram fazer a exumação dele, tem vídeo disso lá em São Giovanni Rotondo, o rosto dele estava bastante deteriorado, então não tinha olho, não tinha... Esse é um vídeo que eu fiz lá. Não tinha mais a cartilagem do nariz e tal. Só que o resto do corpo estava inteiro. Só que se você reparar na mão dele nesse vídeo, a mão tá deteriorada. E a Igreja Católica expõe dessa maneira. Tá vendo a mão ali, ó? Acho que teria que voltar um pouquinho, porque tem um crucifixo na mão dele, mas tem uma hora que a gente dá um zoom na mão. Ó lá a mão, tá vendo ali, ó? Então tem o crucifixo e a mão, ela tá composta. Ela tá toda escura. Então o corpo dele foi trabalhado, o rosto é um rosto de silicone, mas quando eu fui lá, eu pensei que a igreja... Pelo menos os guias turísticos de lá, iam meio que abafar essa história dele de lutar com o demônio. Falar, não, é uma história... ele luta com o demônio de maneira simbólica, no sonho. E não, metáfora. Não é uma metáfora para eles. Lá tem até uma escultura do Padre Pio pegando o demônio pelo pescoço, assim, ó. É linda essa escultura. E aí, você faz todo o tour e no... Tem essa escultura aí? Eu tenho foto dessa escultura, vou mandar... Eu também tento achar. Vou mandar aqui. E aí, você faz todo o tour e... Eu fui descobrindo coisas no meio do tour do Padre Pio lá no santuário dele. Cara, ele tinha chagas, né? Que falam que pessoas muito santas recebem o quê? O que são as chagas? Os ferimentos de Cristo na cruz. A mão, o pé, o lado, né? A chicotada. Tem até um filme que fala sobre isso, Estigmata. Putz, é mesmo. Lembra desse filme? Lembro, que a menina, ela recebe no metrô, lembra? Que ela tá no metrô, aí ela recebe as chicotadas. Cara, eu lembro desse filme, Estigmata. É pesadíssimo esse filme. Só que nesse filme tem uma controvérsia, né? Porque falam que quem recebe as chagas são pessoas muito santas. E ela não era nem da igreja, né? Não era o lance lá. Não. E aí estavam tentando descobrir, você assistiu o filme? Por que ela recebia. Ele recebe, São Francisco de Assis também recebia. Eu não sabia que São Francisco tinha recebido as também chagas. Não sabia, ele recebeu as chagas também. E se você for ver, as chagas... Não tem coisa mais sobrenatural do que as chagas. É esse? Essa imagem. Olha, é incrível demais. É o demônio ali, como se fosse, né? Saindo dos infernos. E o Padre Pio pegando no pescoço. Não é uma coisa assim, os santinhos rezando e o demônio atrás. É ele catando... Ground and pound. Tanto que o Padre Pio ficava machucado das batalhas que ele tinha com o demônio. E aí quando você vai lá, né, como eu tava falando, você vai descobrindo coisas. Das chagas dele, eu descobri uma história que a guia me contou, que das chagas dele saíam luzes. E essas luzes refletiam no crucifixo, quando ele orava com as chagas de frente para o crucifixo. E o Padre Pio tem um episódio muito, muito pesado dentro do quarto dele, que lá eles chamam de cela, né? Que eles não falam que é um quarto, é uma cela, igual cela de penitenciária, porque eles não podem sair quando eles entram em oração e tudo mais. Tem uma história muito interessante que o Padre Pio uma vez não estava no quarto e tiraram uma foto da cela vazia. Quando revelaram a foto, que na hora que era para revelar, aparece ele deitado com as chagas e orando assim, deitado na cama. E essa foto tá lá. E uma das batalhas mais sangrentas que ele teve com o demônio, essa história é incrível, eu descobri lá também. Ele tava no quarto orando e aí os outros padres ouviam barulhos de coisa no quarto do Padre Pio. E eles falavam, não vai, que ele tá lutando com o demônio. E ninguém ajudava ele. Só quando ele pedia. E aí ele tá lutando com o demônio, os outros padres do convento lá, estão ouvindo, do seminário, estão ouvindo, é que na época falava convento, né? E aí
ninguém ajuda, de repente eles começam a ouvir uma voz. Alguém me ajude. Mas não tava gritando, tava tipo, alguém me ajude. Falando normal assim. Um dos padres que tava perto vai ajudá-lo. Quando ele abre a porta, o Padre Pio tá caído no chão com a testa aberta, sangrando muito. E aí ele fala, o demônio queria arrancar meus olhos. Porra. Aí ele é socorrido e tudo mais. No outro dia... Esqueci o que é. Ai, essa história é ótima. Ah, tá. Só terminar essa. No outro dia, numa das missas, uma pessoa começa a se possuir e fala pra ele: sorte que você escapou ontem. Eu ia arrancar teus olhos. E a pessoa volta. Aí ele fala, uma pessoa possuída ficou possuída pro demônio vir falar: Só passou sorte que você conseguiu escapar ontem, porque eu ia arrancar teus olhos. E essa foto eu amo porque em uma das aparições do demônio pro Padre Pio, aparição corpórea, aparece nesse confessionário dele. O Padre Pio confessava de 12 a 16 horas por dia. Não comia, não bebia água, ficava o dia inteiro confessando a galera lá, porque ele acreditava que a confissão levava as pessoas a Deus de maneira mais rápida. E aí, num dos dias, ele tá confessando, já é tarde da noite, vem um homem de capa, todo meio, né, capa preta, de chapéu, escondendo o rosto e tal. E muito educado, fala: boa noite, eu queria me confessar com o senhor. Aí ele: claro, por favor, fica aí, meu irmão. E aí o cara começa a falar uns pecados bizarros, cabeludos, uns pecados criminosos. Eu que mandei o meteoro pros Umas coisas dinossauros. bem grandes, assim. E aí ele começa a desdenhar de Jesus, sabe? Tipo, mas Jesus, imagina, você acha que ele iria ligar pra isso? Jesus não pode nada, Jesus não é nada. Deus, quem é Deus? Aí o Padre Pio só, conta mais, conta mais. E aí o cara lá todo, né, misterioso e tal, nesse confessionário, aí o padre, ele fala assim, ele todo, né, astuto, fala: qual que é a minha penitência, padre? Aí o Padre Pio fala assim: não vou te dar penitência, eu só quero que você repita comigo: viva Jesus, viva Maria. Nessa hora, ele ouve, tipo, sabe aqueles fogos de artifício que faz assim, ó? Sei. Ele ouve, tipo, aí sobe um cheiro de enxofre e umas faíscas aparecem assim, aí ele fala: era o demônio que tava aqui. E aí essa história, ela é alimentada lá no santuário dele. Uma das aparições do demônio acontece nesse confessionário. Isso aqui pra mim é histórico, Thiago. Na hora que eu cheguei ali perto, Mas eu encostei a mão, eu comprei até aguinha benta, trouxe pra cá. Mas também... Tal, cara. Ah, e falando em Padre Pio, eu comprei lá, dá pra mostrar? Eu trouxe eu comprei lá no santuário dele um busto dele em bronze. Falam que é poderosíssimo todos os instrumentos que vêm de Padre Pio. Inclusive, você não sabe, eu fui... Tem uma relíquia dele aqui, aqui em Minas, É bonito, né? No dia 31 de outubro, eu fui fazer uma investigação sobrenatural com o KBC. Acho que eles já vieram aqui, né? E eles levaram vários aparelhos e tal, e eu só fiquei de fora olhando. O cabeceiro tá querendo levar a gente no hospital, que eles falam que é mal assombrado. Assombrado, né? E eles fazem uma investigação bem séria. Vamos junto? Tem coragem? Passar a noite? Tem. Vamos Madrugada. Cara, eles fazem uma investigação muito completa, muito séria. E eu fiquei meio de fora no dia 31, porque eles estavam lá fazendo. Você não acredita que a voz do Spirit Box ficava: destrói, derruba, destrói. Aí eles destroem o quê? Imagem. De quem? Do Padre Pio. Padre Pio. Como se o fantasma estivesse pedindo pra destruir minha imagem. Falei: não, minha imagem não vai destruir, não. Mas isso tem no meu canal. No dia 31 de outubro, a gente fez uma pesquisa. E aí eles falaram: Daniel, tem um espírito aqui raivoso e quer que você destrua essa imagem. Eu falei: agora que eu não vou destruir mesmo. Deixa ela quietinha aqui, porque ela é poderosa. E aí eu comprei esse busto. Eu achei bem bonito. Lá em San Giovanni Rotondo do Padre Pio. E a cidade... Você foi São Giovanni? Não, São Giovanni Você foi, pra Vilela? Assis. Não. A cidade de São Giovanni, ela é tomada por Padre Pio. É Padre Pio por todos os lados. E o Padre Pio também tinha essa coisa do capuchinho, né? Um amor aos enfermos. Então, ele constrói um hospital, acho que em 1956, pouco antes dele morrer. Pouco antes assim, quase 10 anos antes dele morrer. E esse hospital é enorme, é Casa de la Sofrência, alguma coisa assim. Então eles tinham uma obra muito humanitária fora, Nossa, né, a 100% religião. assistencial. É meio que, na verdade, assim, eu sigo um pouco essa ideia. Eu acho que espiritualidade, pra mim, é prato de comida pra quem tem fome.
assistência de saúde pra quem tá doente. Não tem outra coisa. É a No fé final sem obra isso, não é né? nada, né? A fé sem obra não é nada, né? No final é isso mesmo que importa. Mas é muito louco. Aquele começo do papo que a gente tava, é isso. É muito impressionante como o sobrenatural não precisa estar imediatamente ligado a uma ideia apenas De fantasma, de fantasmas. É um cara que briga com o espírito. diabo, Pois, só não, mas isso mais sobrenatural pra mim não existe. Eu tô na minha cabeça com a ideia de fazer uma série do Padre Pio, uma série ficcional, sabe? Fazendo curtinhas, contando essas histórias. Porque, cara, são incríveis, são assustadoras. É um filme de terror. O demônio aparecia, total. batia no cara.